Olá a todos, vamos para mais uma aula de cálculo 2. O assunto de hoje, mudanças de variáveis. Então, só para contextualizarmos lá no cálculo 1, nós já fazíamos esse tipo de mudanças de variável, que a gente chamava de regra da substituição, que é dado por essa fórmula. O que eu gostaria de chamar a atenção era que como é que era o nosso procedimento. A gente chamava, por exemplo, x de g de u. Então, se x era igual a g de u, dx teria que ser igual a g' de u du. Em outras palavras, nós tínhamos uma taxa, sempre quando a gente mudava de variável, a gente pagava uma taxa g' de u. A depender do modo como vocês aprenderam a regra da substituição, pode ser que vocês não se deram conta que esse g' de u faz papel de taxa, né? Taxa que você paga para você mudar de variável. Mas era isso que acontecia. E fica mais fácil pensar nessa noção de taxa quando a gente for pensar, por exemplo, em mudanças de variáveis para funções de duas ou três variáveis. Que é a seguinte: digamos que nosso domínio inicial é essa região R meio estranha. Aqui nós estamos um plano XY aqui. E eu queria associar essa figura, a um retângulo mais bonitinho, vamos colocar assim. Então, a ideia é procurarmos uma transformação T. Aí lembrando que nesse caso o nosso T de UV é igual a x, que depende de u e v, e y, que também depende de u e v, vale ressaltar isso da videoaula passada, mas que eu procure um retângulo de tal modo que se eu aplicar a transformação em cima deste retângulo, o resultado dá essa figura que, digamos que eu queira calcular a integral dupla nessa região aqui. Só que como eu vou fazer essa conversão? Beleza, já tenho a relação entre as variáveis, de u e v para xy. Mas lembra aquela história da taxa? Então, aquela taxa vem no nosso dA. A gente precisa calcular quanto que mede essa área aqui. Bem, a gente conhece a área dessa figura aqui. Vamos chamar essa área aqui. Vamos pensar que aqui é U0 V0. Então, aqui vamos pensar que é U0 mais ΔU V0. Ou seja, eu fiz uma pequena variação na coordenada U. Aqui eu vou fazer uma pequena variação na coordenada V. Então, vai ser U0 V0 mais ΔV. E nós sabemos que a área da região S é nada mais, nada menos que ΔU, que é essa medida aqui, vezes ΔV. Base vezes altura. Base mede ΔU, altura mede ΔV. Agora, como é que a gente calcula a área dessa região? Pois bem, digamos que esse ponto é levado neste ponto, então esse ponto vai ser levado neste ponto aqui. E eu considere este vetor, esse vetor verde. E digamos que a transformação aplicada nesse ponto nos leva a este ponto aqui, e eu considero este vetor amarelo. A ideia é aproximar a área dessa região R pela área do paralelogramo gerado por essas duas figuras. Aqui está até parecendo um pouco retângulo, mas a ideia é aproximar essa figura como a área desse objeto. Em um primeiro momento, dá para visualizar que não parece ser uma boa aproximação, que não parece ser verdadeiro. Porém, se a gente pensa em ΔU e ΔV suficientemente pequeno, é claro que a gente precisa de algumas hipóteses sobre a transformação, ser contínua, enfim, mas tirando todas essas tecnicalidades, se ΔU e ΔV são pequenos, essa área aqui ela é bem aproximada, ela é uma boa aproximação para a área da nossa região R. Só que para calcularmos a área dessa região R, a gente precisa aprender a calcular áreas de paralelogramos usando dois vetores. Então, primeiramente, eu queria fazer uma observação sobre isso. Então, vou subir aqui em cima, até porque não dá para subir para baixo. E eu vou considerar, inicialmente, esses dois vetores aqui. Digamos que esses vetores são W. E esse vetor aqui seja o vetor Z, digamos. Z não, porque, enfim, vetor N, só para facilitar aqui a nossa conversa.
Uma forma que a gente aprendeu a calcular áreas de paralelogramos usando vetores seria calcularmos o produto vetorial entre os vetores, o módulo do produto vetorial entre os vetores. O módulo do produto vetorial daria a área para o paralelogramo. Porém, se a gente está falando que esses vetores moram no espaço de dimensão 2, essa conta não faz sentido, porque esse produto vetorial ele é um vetor que está dentro dessa expressão. É um vetor que mora em um espaço de dimensão 3. E o produto vetorial só faz sentido no R3. Então, uma forma de contornar isso é, ao invés de considerarmos os vetores NW, eu vou considerar o vetor N'. Digamos que N tem coordenadas N1 e N2. Só que aí a terceira coordenada eu vou considerar igual a zero. E W, digamos que tenha coordenadas W1, W2, só que a terceira coordenada eu considero igual a zero. Então a área desse paralelogramo vai coincidir com a área do paralelogramo na sua versão tridimensional. É como se, informalmente falando, eu tivesse acrescentado um terceiro eixo, e um eixo que é ortogonal aos dois, e eu calculo a área do paralelogramo normalmente. Então, nesse caso aqui, eu vou apagar provisoriamente a norma e vou calcular o produto vetorial. Então, seria IJK, e aí, nesse caso, N1, N2, 0, W1, W2, 0. Calcularíamos esse determinante. Só que por desenvolvimento de Laplace, isso aqui seria K vezes o determinante dessa matriz. N1, N2, W1, W2. Como eu estou interessado na área do paralelogramo, então a área do paralelogramo seria nada mais nada menos que o módulo desse vetor. Como esse vetor tem módulo 1, é simplesmente dizer que é o determinante da matriz composta, que é formada pelas coordenadas dos vetores. Então, se eu quero calcular a área de um paralelogramo e os vetores moram num espaço de dimensão 2, basta eu calcular o módulo do determinante, que aí também tem que levar em consideração que esse número tem que ser positivo, o módulo do determinante desse cidadão. Então vamos lá. Vamos para a nossa conta efetivamente. Então, primeiro, quem é esse vetor verde? Observe que este ponto que está aqui, ele é um ponto que é a imagem desse cara aqui. Então, seria o T desse cara. Então, seria o T de U0 mais ΔU V0. Para eu calcular esse vetor, eu teria que fazer a diferença desses dois pontos. Então, este vetor verde que está aqui seria ponto final, que seria o T de U0 mais ΔU V0, menos o T de U0 V0. Essa informação aqui não ajuda muito a fazer uma boa estimativa de que vetor verde é esse. Porém, se vocês observarem, a segunda coordenada está fixa e a primeira coordenada tem uma pequena variação. Então, isso tem um cheiro de derivada. Para ser derivada, eu deveria dividir aqui por ΔU. Mas se eu dividir por ΔU, eu tenho que multiplicar por ΔU. E aí, esse cara aqui, para ΔU suficientemente pequeno, se você está fixando a segunda coordenada, observe que isso aqui é exatamente a derivada em relação a U aplicada ao ponto U0V0. E aí, multiplicado pelo ΔU. Então, este vetor verde aqui em cima seria esse cidadão aqui. Só para recapitularmos, lembre-se que T de UV ele é um X que depende de U e V e um Y que depende de U e V. Se eu estou usando PU de U0V0, então eu estou calculando a derivada de X aplicada ao ponto U0V0 em relação a U, derivada de Y no ponto U0V0 em relação a U. Então, na prática,
quando a gente faz a conta, não fica x igual a alguma coisa com u, y igual a alguma coisa com u e v, na verdade? É só você aplicar as derivadas parciais. De maneira extremamente análoga, esse amarelinho aqui vai ser t de v, u0, v0, ΔV. Então, para ΔU e ΔV suficientemente pequeno, o nosso elemento de área, o nosso dA, vai ser nada mais, nada menos que, vou colocar aqui uma linguagem mais informal, só para a gente não se atrapalhar, o produto vetorial de TU U0, V0, vezes ΔU, vetorial TV U0, V0, ΔV. Aqui eu estou sendo um pouquinho informal, porque esses o vetor TU e o vetor TV são vetores que moram no espaço de dimensão 2. É que depois vou aplicar a observação. É só você adicionar a terceira coordenada igual a zero e desenvolver a conta. Mas por que eu quis usar essa notação? Só para destacar o seguinte, que esse ΔU e esse ΔV são números positivos, então eu posso jogar para fora do produto vetorial. É uma propriedade básica do produto vetorial. Então isso fica TU U0, V0, vetorial TV U0, V0, ΔU, ΔV. Mas lembra daquela história. Aqui, nesse caso, o produto vetorial seria nada mais, nada menos que, aqui vamos colocar dA, aqui vamos colocar dA, você calcular o módulo do determinante das coordenadas. Então aqui, por exemplo, a gente calcula as coordenadas do primeiro vetor, que aí seria derivar x aplicado ao ponto U0, V0 em relação a u, derivar y no ponto U0, V0 em relação a u. Isso aqui seria referente a esse primeiro vetor. Aí o segundo vetor seria o do TV, que aí seria derivar x no ponto U0, V0 em relação a v, derivar y do ponto U0, V0 em relação a v. Então, seria o determinante dessa matriz em módulo vezes ΔU, ΔV, que seria o nosso elemento de área lá em S. Esse camarada aqui, que é você pegar, por exemplo, derivar x em relação a u, derivar y em relação a u, derivar x em relação a v, derivar y em relação a v, eu vou dar um símbolo para ele, para o determinante dessa matriz, então eu teria que estender até aqui, que seria nada mais, nada menos que fazer isso aqui. Del x, y, del u, v. Vou atribuir o módulo o determinante dessa matriz como esse símbolo aqui. E aí o que nós temos é a fórmula de mudança de variáveis para integral dupla. Se a gente considera ter uma transformação C1, justamente por causa daquelas noções de aproximações que eu precisava, cujo jacobiano, o jacobiano é justamente aquele cidadão que eu acabei de apresentar para vocês, não seja nulo, e leve uma região S do plano UV para uma região R do plano XY, supõe ainda que F seja contínuo em R e T seja injetora, só para fazer sentido a aplicação inversa. Eu posso ignorar os pontos de fronteira, então eu posso perder a injetividade caso os pontos estejam na fronteira, mas no interior do conjunto a função é injetora. Então, você calcular a integral dupla em R da função f é calcular a integral dupla em S, aí você transforma o x numa relação de UV, y numa relação de UV, calcula o jacobiano du dv. Aquela taxa que a gente pagava lá no G' de U, agora se transformou nesse cidadão aqui. Vamos fazer um exemplo numérico para consolidar esse conhecimento. E é um exemplo já conhecido, que são as coordenadas polares. Então, na hora de calcularmos o jacobiano, o que isso significa? A gente coloca del xy, del
U, V. Vou querer calcular o módulo jacobiano. Então, isso aqui vai ficar módulo do determinante. Eu vou tirar esse módulo aqui só para não ficar irritando. Vamos derivar. Aqui não é UV, né? Aqui é Rθ. Então, vamos trocar aqui por Rθ. Agora sim, derivando x em relação a R, vai dar cosseno θ. Cosseno θ. Derivando y em relação a R, seno θ. Agora nós vamos derivar x em relação a θ, que aí nesse caso vai ficar menos R seno θ, derivando y em relação a θ, que vai ficar R cosseno θ. Bem, na hora de calcular esse determinante vai ficar R cosseno ao quadrado de θ, menos, com esse menos, mais R seno ao quadrado de θ. Colocando R ao quadrado em evidência, nós vamos ter aqui cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Bem, isso aqui é igual a 1, então vai ficar só R ao quadrado. Então, se a gente retorna para a fórmula de mudanças de variáveis, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó. A integral dupla em S, o x vai ficar R cosseno θ, o y R seno θ. Aquele jacobiano deu R. R, no caso du seria o dr, dv seria dθ. É exatamente a mesma fórmula que vocês aprenderam para integrais em coordenadas polares. Então aquele R, dr, dθ, aquele R, aquela taxa, ele é nada mais, nada menos que o jacobiano da transformação. Claro que isso é uma introdução. Nós ainda vamos resolver mais exercícios sobre esse conteúdo. Mas espero que vocês tenham entendido o espírito da conta. Curta o vídeo, compartilhe com os colegas, se inscreva no canal e até a próxima videoaula.